A habilidade número 1 que cria riqueza não é o que você pensa. Não é contabilidade, não é investir, nem mesmo economizar. Na verdade, a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando isso. E é exatamente por isso que permanecem quebradas. A verdade é que todo milionário, todo empreendedor de sucesso e todo grande investidor dominaram essa habilidade primeiro. E aqui está a reviravolta. Ela não tem nada a ver diretamente com dinheiro. Mas sem ela, você nunca vai construir liberdade financeira de verdade. Fique comigo, porque quando você descobrir essa habilidade, vai perceber que ela sempre esteve bem diante dos seus olhos. Alfabetização financeira. Esse é o seu superpoder. Kiyosaki repete isso diversas vezes. Alfabetização financeira não é apenas um monte de termos e fórmulas. É uma forma de pensar que permite enxergar oportunidades onde outros só veem problemas. Ele nos incentiva a estudar contabilidade, investimentos, economia e leis, mesmo que não pretendamos nos tornar contadores ou advogados. Por quê? Porque esse conhecimento te dá uma vantagem. Ele permite tomar decisões inteligentes com o seu dinheiro em vez de seguir cegamente os conselhos de banqueiros ou consultores financeiros que muitas vezes estão mais interessados no próprio lucro do que no seu. E uma das partes mais importantes da alfabetização financeira é entender impostos. Robert Kiyosaki afirma que os ricos sabem usar as leis tributárias a seu favor, enquanto os pobres e a classe média pagam os impostos mais altos. Isso não significa que você deva evitar pagar impostos. Isso é ilegal. Significa que você precisa conhecer todas as deduções, benefícios e estruturas legais que podem reduzir a sua conta com o fisco. Por exemplo, ter uma empresa ou investir em imóveis geralmente traz mais vantagens fiscais do que ser apenas um empregado. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Essa é provavelmente a ideia mais famosa de Kiyosaki. Parece um pouco loucura, certo? Afinal, o que ele quer dizer com não trabalhar por dinheiro? É o que todos fazemos. Mas o que Robert realmente quer dizer é que a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro. Sua renda está diretamente ligada ao número de horas que trabalham. Se param de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Esse é um modelo muito limitado. Em vez disso, ele sugere que construamos sistemas em que o dinheiro trabalhe para nós. Isso pode significar investir em ações que pagam dividendos, criar um negócio que gere renda passiva, como um curso online ou um imóvel de aluguel, ou até mesmo poupar e investir de forma consistente para que os juros compostos façam sua mágica. Imagine plantar uma pequena árvore financeira. No começo, ela é pequena e não dá muitos frutos. Mas, com o tempo, se você continuar regando e cuidando dela, reinvestindo os lucros, ela crescerá até se tornar uma grande árvore que fornece colheitas sem exigir o seu esforço constante. Kiyosaki frequentemente compara isso a uma alavanca. O dinheiro investido em ativos se torna a sua alavanca, elevando você a um novo nível de independência financeira. Kiyosaki nos incentiva a buscar oportunidades em que pequenos investimentos possam gerar grandes retornos. Por exemplo, comprar um imóvel que precise de alguns reparos, depois vendê-lo por um valor maior ou alugá-lo. Ou até mesmo criar uma startup que, no futuro, possa ser vendida por uma quantia significativa. A chave está em não ter medo de pensar grande e procurar soluções criativas, superando o medo e assumindo riscos. Vamos ser sinceros. Falar sobre risco é fácil, mas realmente assumir riscos é muito mais difícil. Desde a infância, somos ensinados a evitar erros, a ser cautelosos e a seguir as regras. Isso funciona bem para sobreviver, mas nem sempre é o melhor caminho para alcançar o sucesso financeiro. Kiyosaki entende que a maior barreira para a riqueza não é a falta de dinheiro, é o medo. O medo de perder, o medo de falhar, o medo de ser ridicularizado, o medo de sair da zona de conforto. Ele sugere que mudemos a forma como vemos o medo. Em vez de fugir dele, devemos aprender com ele. Sempre que sentir pânico ou ansiedade diante de um novo passo financeiro, pergunte a si mesmo: o que esse medo pode me ensinar? Que informação ele está me trazendo? Talvez ele esteja mostrando que você precisa de mais conhecimento, de uma preparação melhor ou até de um caminho alternativo. O medo não é seu inimigo. Ele é apenas um sinal. Outro ponto essencial é agir. Muitas pessoas ficam presas na chamada paralisia da análise, pesquisando e planejando sem nunca colocar nada em prática. Kiyosaki é direto. A coisa mais importante é começar.
Mesmo que seja pequeno, cada passo aproxima você do seu objetivo. Compre seu primeiro livro sobre investimentos. Participe de um seminário. Separe uma pequena quantia de dinheiro. Experimente algo novo. O segredo é continuar avançando. Ele também destaca a importância do ambiente. Se você quer ter sucesso financeiro, cerque-se de pessoas que já alcançaram o que você deseja. Aprenda com elas. Faça perguntas. Absorva suas experiências. E evite pessoas que vivem reclamando, criticando ou tentando te puxar para baixo. As pessoas ao seu redor têm um impacto enorme na sua mentalidade e nas suas ações. Crie um negócio. Não procure um emprego. Essa é uma verdadeira mudança de foco. Kiyosaki enfatiza a diferença entre a mentalidade de um empregado e a de um empreendedor. A maioria das pessoas é ensinada a procurar um bom emprego, estável, com benefícios e aposentadoria. Mas esse caminho geralmente leva à dependência de um salário fixo e dificilmente traz liberdade financeira real. Kiyosaki nos encoraja a enxergar o mundo de outra forma. Não procure um emprego. Crie um. Não faça parte do sistema de outra pessoa. Construa o seu. Isso não significa largar o trabalho atual amanhã e se lançar no desconhecido. Significa começar a desenvolver uma mentalidade empreendedora. E o que é isso? É a habilidade de enxergar problemas e transformá-los em oportunidades. É assumir responsabilidades, correr riscos calculados, aprender com os erros e buscar constantemente novas maneiras de gerar valor. Em vez de esperar por um aumento ou bônus, o empreendedor pensa: como posso criar um produto ou serviço que resolva o problema de alguém e pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar? Kiyosaki dá exemplo de pessoas que, mesmo trabalhando em um emprego comum, começaram pequenos projetos paralelos que acabaram crescendo e se transformando em negócios de tempo integral. Pode ser qualquer coisa: freelancing, abrir uma loja online, alugar um imóvel até desenvolver um aplicativo. O mais importante é tomar ação e entender que ter controle sobre suas fontes de renda é a verdadeira chave da liberdade. Um emprego tradicional pode passar a sensação de segurança, mas na prática ele te deixa vulnerável. Já o seu próprio negócio, mesmo que pequeno, oferece alavancagem e a possibilidade de crescer sem limites. Essa é uma mudança fundamental de mentalidade que transforma completamente o jogo. Outro ponto essencial: desenvolver inteligência emocional e aprender a lidar com pessoas. Embora Robert Kiyosaki fale bastante sobre estratégias financeiras, ele sempre destaca que o sucesso nos negócios e nos investimentos é impossível sem habilidades emocionais bem desenvolvidas. E não se trata apenas de ser simpático ou sorrir mais. É sobre compreender profundamente a psicologia humana, saber construir confiança, negociar, motivar uma equipe e resolver conflitos. Muitas vezes, são essas soft skills que garantem os grandes resultados financeiros. Kiyosaki também reforça a importância de formar uma equipe forte. Você não pode ser especialista em tudo: contabilidade, direito, marketing, vendas, gestão. Um empreendedor inteligente sabe quando delegar e trazer profissionais competentes. Ele recomenda que você se cerque de pessoas mais inteligentes que você em certas áreas e aprenda com elas. Isso inclui saber encontrar, contratar e manter talentos, além de inspirá-los a perseguir objetivos em comum. Sem um time eficaz, até a ideia mais brilhante continua sendo apenas uma ideia. Além disso, a inteligência emocional ajuda você a lidar com o estresse e a incerteza que são inevitáveis no mundo dos negócios e dos investimentos. Ter a capacidade de controlar suas emoções, manter a calma sob pressão, se adaptar às mudanças e não entrar em pânico ao primeiro sinal de problema é uma qualidade inestimável. O próprio Kiyosaki enfrentou dificuldades e perdas muitas vezes, mas foi sua habilidade de aprender com os fracassos, seguir em frente sem deixar que as emoções o dominassem, que o ajudou a alcançar o sucesso. Ele nos ensina a sermos líderes, e não apenas gestores, inspirando os outros e construindo relacionamentos baseados em respeito e confiança mútuos. No fim das contas, o dinheiro vai e vem, mas os relacionamentos sólidos, a capacidade de interagir com o mundo são ativos que sempre permanecerão com você. Outro ponto essencial: faça das vendas sua habilidade número 1. Quando você ouve a palavra vendas, o que vem à mente? Um vendedor insistente? Ligações de telemarketing irritantes? Muitos de nós temos uma visão negativa e distorcida sobre vender.
Mas Robert Kiyosaki afirma que a capacidade de vender é a habilidade mais importante para construir riqueza. E se você não souber vender, sempre será aquele que compra as ideias dos outros e trabalha para os objetivos deles. Pense nisso. O que é um negócio? É a habilidade de vender um produto ou serviço. O que é captar investimento? É a habilidade de vender sua ideia e sua visão de futuro. O que é atrair as melhores pessoas para sua equipe? É a habilidade de vender para elas a sua missão. Mesmo em uma entrevista de emprego, um funcionário está, essencialmente, vendendo suas habilidades e seu tempo para um empregador. A única questão é, o que você está vendendo e em quais condições? Kiyosaki nos alerta para não termos medo da palavra vendas, mas sim para desenvolvermos essa habilidade de forma intencional. Não se trata de manipulação, mas a capacidade de comunicar valor, persuadir, negociar e construir conexões. Essa habilidade está diretamente ligada a superar os medos que falamos antes. O maior medo nas vendas é o medo da rejeição. Ao aprender a aceitar um não com calma e seguir em frente, você desenvolve uma resiliência emocional que é inestimável nos negócios e nos investimentos. E como desenvolver essa habilidade? Comece pequeno. Leia um livro sobre a arte da negociação. Faça um curso de oratória para superar o medo do palco. Você pode até conseguir um trabalho de meio período em vendas, não pelo dinheiro, mas pela experiência. O objetivo não é se tornar um vendedor profissional, mas aprender a se comunicar com confiança, apresentar suas ideias e defender seus interesses. A educação financeira mostra para onde você deve ir, mas a habilidade de vender é o combustível que vai levar você até lá. Agora, o que Kiyosaki chama de mentalidade do pai rico está diretamente ligado a escapar da corrida dos ratos. O que é essa corrida dos ratos? Imagine um hamster em uma roda. Ele corre, gasta energia, mas continua sempre no mesmo lugar. Financeiramente, é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. Elas trabalham duro, recebem um salário, pagam contas, fazem dívidas para comprar coisas desnecessárias e repetem o ciclo. Presas em uma armadilha em que a renda mal cobre os gastos, sem tempo nem recursos para sair dela. Kiyosaki argumenta que a razão para isso está na nossa educação. Somos ensinados a ser bons empregados, não pessoas financeiramente independentes. Aprendemos como ganhar dinheiro, mas não como usá-lo de forma correta. A principal mensagem de Robert é ativos versus passivos. Essa é, provavelmente, a lição mais fundamental que ele ensina. Parece simples, mas a maioria das pessoas confunde esses dois conceitos. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. A casa em que você mora, por exemplo, é um passivo para a maioria, pois gera custos constantes: hipoteca, impostos, reparos, contas. Mas se você aluga essa casa e ela gera renda regular, aí sim ela se torna um ativo. O mesmo vale para o carro. O carro pessoal é um passivo, mas um carro usado para aplicativo de transporte ou entregas, que gera receita, é um ativo. Robert nos incentiva a mudar nossa mentalidade. Em vez de gastar em passivos que só aumentam nossas despesas, ele aconselha focar em adquirir ativos, imóveis de aluguel, ações de empresas, o próprio negócio, ou até propriedade intelectual. O importante é que tudo isso gere renda passiva, dinheiro que entra mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Imagine ter várias pequenas fontes de renda passiva. Mesmo que cada uma traga apenas algumas centenas por mês, somadas podem cobrir suas despesas básicas. É nesse ponto que você escapa da corrida dos ratos. Você não depende mais de um único salário. Você conquista a liberdade financeira. E qual é a grande lição dessa jornada pelo mundo de Robert Kiyosaki? Que riqueza não é sorte. É o resultado de escolhas conscientes e da mentalidade certa. Mude a forma como você enxerga o dinheiro. Aprenda a diferença entre ativos e passivos. Busque educação financeira. Não tenha medo de assumir riscos calculados. Acima de tudo, faça o dinheiro trabalhar para você. Não é um caminho fácil, mas vale a pena. Porque escapar da corrida dos ratos é o primeiro passo para viver a vida que você sempre sonhou. Se você quer transformar sua vida financeira, não espere mais. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Cada passo que você dá hoje te aproxima da liberdade financeira que você sempre sonhou.
Não fique parado. Comece agora.